Cachoeira do Eubiose em um dos seus dias mais movimentados. Gente de todos os lugares vem para Eubiose em busca de sossego e isolamento em meio ao mato e acabam topando com dezenas de outras pessoas que também resolveram no mesmo dia ir em busca de sossego e isolamento em meio ao mato. Pessoas escalando a cachoeira em um processo de cascading que rola em incontáveis lugares como esse pelo sertão afora. Antigamente, o povo subia por ali, mas ainda não se falava inglês na região. Os incontáveis recantos e remansos colocados ali ao acaso pela natureza, prendendo a visão dos viajantes em detalhes absurdos que a vida na cidade jamais permitiria. Filmando a galera no campinho. A visão muito da hora. Adilson, Cláudio, Carlos, Rudá e companhia se divertem numa pelada despretensiosa dentro da tarde. A galinha de pescoço pelado e seus únicos sobreviventes de lá pra cá na eterna busca de comida. Nós não tô pra filmar essa galinha, mas ela não sai da frente. Quer que eu chute ela? Pode crer, hein? Ah, para com isso. E eu me volto para os temas caseiros tão comuns na casa de Dona Maria. A fumaça pela chaminé e o horário indicam que mais um cafezinho está a caminho do coador. Agora elas vão passar fora. Espécies vegetais da região. A maravilha aromática do cipreste que cresce no sítio, tão bom para os pulmões nas noites orvalhadas. O jatobá, de sabor suave e textura de bombom em suas cascas resistentes. Não vai ter cachorro à noite e você toma um susto. 3 dias. Pula dentro da barraca. Suaves movimentos no laguinho construído pelo Cláudio no camping. As plantas aquáticas, como tudo ali parece ter vida e oxigênio. De repente uma carpa e Adilson, lá de Poços de Caldas, me chama a atenção para a questão do som na observação dos peixes. Sabe o que eu acho, Edu? A vibração do som da voz deve tremer a água assim, ó. Sidney preguiçosamente deixando suas lentes para lá de profissionais de fotógrafo tarado ao sol para a mais completa eliminação de fungos já vista pelo homem. Isso aí devia ter um valor, viu, cara? Pode ser feito à mão, né, cara?
Isso é o que faz a casa dos outros. Um caboclo morar embaixo de uma casa, você tem que ter confiança na história. Não. Mas não queima? Queima. Não queimar ainda, né? Cadê o forno? Não queima aqui? Não, tem que fazer, né? Ah, faz o... Já faz as bocas. Faz na hora, né? É. A hora que tiver um tanto de outro pronto já faz. Parada em uma olaria da região para um orçamento. Aproveito para documentar o lugar e a lida. As panelas, localizadas nas terras de José Rezende, que tem esse nome pelo formato convexo para dentro da rocha, que forma algo como uma banheira de hidromassagem de boa profundidade nas corredeiras. Tirando o dia para viajar nas prainhas e muitos visuais da Cachoeirinha do Paraíso, pouco depois da grande queda do véu da noiva. A serra, caminho natural para o perímetro urbano de São Tomé das Letras. Um dos muitos cachorros que frequentam a padaria na eterna busca de comida que caracteriza todos os seres vivos, como já visto em todos os livros de ciências distribuídos nas escolas. Um maravilhoso médio-palmo aparece para tornar mais bizarro o meu dia. Eu o observo enquanto ele pacientemente procura traçar um caminho por entre os fios do filó protetor. Lá fora, Sidney repete o ritual das lentes, mas agora as prepara para mais uma de nossas incursões no meio do mato. Os caminhos são prazerosos, embora o sol, às vezes, cobre uma certa firmeza de corpo e espírito que nós temos que arranjar de improviso. Falamos sobre a fantástica vida no Cerrado. Essa é uma 7 casaca, Edu. Olha só o que é a força da planta. A semente brotou, furou a pedra de Santo Tomé e ela está tirando toda a energia basicamente do nada. Isso no futuro ela vai rachar essa pedra. É um absurdo a força das plantas do Cerrado, né? Mais uma forma de vida encontrada, essa mais perigosa. Essa presa aqui é... Ó, tira a folha do lado pra ter uma noção do tamanho dela. Mudou Uma pra... perninha dele, só muito. Ele até mudou para não parecer que tá com a perninha quebrada, né? Mudou de posição. Cuidado para não escorregar ainda, Maria. Lívia resgata um pintinho do bico de um gavião com uma pedrada certeira. O animalzinho tem a perna quebrada, o que lança sombras de dúvida sobre a sua continuação como indivíduo dessa espécie galinácea. A galinha preta poderia ser uma mãe substituta. Eu a vejo vagar pelo pátio com seus 2 sobreviventes e imagino que, com as suas limitações e tudo, ela será uma mãe ideal para o bichinho aflito. Aflito, mas guerreiro que só ele, como se pode ver por essa cena. Noite de breu total ao sair do banheiro. Se você demorar muito por lá, descobrirá que uma lanterna cai bem como remédio para a escuridão. Meu rei da minha batom. Quer que eu faça uma?
Nossa, que absurdo. Sidney se oferece para fotografar a mariposa andante. Quero tentar isso eu mesmo. Pausa para um cigarrinho de trevo, enquanto a cabeça se enche de visões astrais do céu noturno. E, quando menos eu espero, vem a Rosângela chamar para assistirmos ao eclipse parcial da Lua em curso, exatamente nesse momento. Aqui durante o eclipse lunar, na verdade a Lua está cheia. Apreciando aqui do Camping do Noel esta vista. A Lua dançando.